A vida tem sentido? Muitos tentaram responder a essa pergunta. Tem ou não sentido estarmos aqui, nesse planeta Terra? Tem sentido uma vida que dura pouco tempo e termina na morte? Muitos tentaram responder. Aqui nós temos duas vertentes para pensar isso. Vamos pensar primeiramente no sentido enquanto direção. Para quem tem fé, como é o nosso caso, somos cristãos, a vida tem uma direção. Deus nos criou, passamos por aqui e vamos ao encontro de Deus. Então a direção é o encontro com Deus após a nossa morte. Mas do outro lado, nós temos a reflexão a respeito do significado. Será que a vida tem um significado? E aí surgem diversas respostas. Para aqueles que não creem na vida eterna, a vida pode se tornar um absurdo sem sentido. Enquanto outros, que até mesmo se dizem ateus, propõem que a vida tem sentido na medida em que fazemos algo de bom para a sociedade, para a família, para pessoas as quais amamos. Então, isso já daria um significado para a nossa vida. É a chamada transcendência horizontal, onde na horizontalidade dos relacionamentos nós encontraríamos um significado para a vida, mesmo se Deus não existisse. Outra visão é justamente a da fé. Viemos de Deus e a Ele voltaremos. Então a morte não é o fim, mas é a plenitude do ser. É o momento em que nós plenamente viveremos na medida em que, após a morte, ressuscitaremos. Então, a vida teria o seu sentido na esperança, na fé, no nosso caso de cristãos, a fé na ressurreição. Então, aqui nós temos uma transcendência vertical, a transcendência de encontrar no divino o sentido da nossa vida. Então, precisamos abrir o nosso coração a Deus. No nosso caso de cristãos, seguir a Jesus, os seus ensinamentos, para que um dia cheguemos ao encontro definitivo com Deus. É claro que essa vertente também pressupõe a horizontalidade, mas nós não ficamos apenas na horizontalidade de fazer o bem, de construir um mundo melhor. Nós temos também a verticalidade. Enquanto fazemos o bem, procuramos amar o próximo, procuramos construir uma sociedade melhor com os valores que Jesus propõe, nós sabemos que a horizontalidade é provisória. Nós somos chamados à verticalidade, ao encontro definitivo com Deus após a nossa vida. Então, temos aí diversas respostas para o significado da vida. Ela tem ou não sentido? Aí cada um vai dar a sua resposta. Por exemplo, Aristóteles, filósofo grego que viveu antes de Jesus, dizia que o sentido da vida está na excelência de si mesmo, na busca de ser um ser humano melhor, na busca de encontrar o seu lugar no mundo e aí ser o melhor possível, colaborando com a ordem do universo. Então, é também uma visão esta. Outras visões filosóficas, por exemplo, Nietzsche, ele já via também no sentido da vida essa busca por superar os próprios limites, essa busca de ser livre da escravidão, de tudo aquilo que nos escraviza, seja uma ideia, seja uma pessoa. Então, a busca da liberdade, no sentido de afirmar a própria vida, mesmo diante da morte, afirmar a própria vida e aceitar que a vida tem alegrias e tristezas. Então, é a afirmação da própria vida. Em culturas e religiões orientais, o sentido da vida estaria em buscar a iluminação, ou seja,
em superar as ilusões que a nossa própria mente cria durante a vida. Então, atingir um estado de iluminação, onde não somos controlados pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, mas somos capazes de perceber que tudo é impermanente, tudo é transitório. Muitas vezes nós ficamos apegados, ou quase sempre, a pensamentos, emoções, a acontecimentos e esquecemos que tudo passa, tudo está mudando constantemente. Então cada um vai dando a sua resposta. E você? Qual o significado que você dá para a sua vida? A partir também de Jesus, o significado está no amor. Então, quem ama encontra um sentido para a vida, porque sai de si mesma, abre o coração a Deus e ao próximo. Viktor Frankl, que foi um psicólogo que foi levado ao campo de concentração em Auschwitz, na Segunda Guerra, ele disse, vivendo os horrores lá do campo de concentração, que aqueles que têm um objetivo maior de si mesmos, ou seja, aqueles que lutavam pela vida por causa de um filho que tinha ficado lá na cidade, por causa de uma esposa, de um esposo. Então, esses que lutavam pela vida, não apenas por si mesmos, mas por alguém, estes tinham a maior possibilidade, probabilidade de realmente buscar forças para sobreviver, mesmo aí sendo torturados, sendo ameaçados pela morte a cada momento. E ele dizia que aqueles que não tinham alguém os esperando lá fora, que não encontravam em ninguém um sentido para procurar lutar pela vida no campo de concentração, estes eram propensos ao suicídio e muitos até mesmo se suicidaram. Na nossa atual conjuntura, muitas vezes somos chamados a afirmar apenas o eu. Eu vou ser feliz, eu vou conquistar aquilo, eu vou conquistar aquela pessoa, eu vou conquistar aquele bem material, vou ser rico, conquistar cada vez mais dinheiro, vou consumir os produtos e aparelhos tecnológicos, vou consumir roupas, automóveis e assim por diante. Então, a exaltação do próprio eu vou adquirir mais, eu vou buscar mais para mim mesmo. E isso gera como consequência aí situações de ansiedade, até mesmo depressão, porque não consigo às vezes alcançar aquele patamar social que outras pessoas alcançaram. E hoje, nas redes sociais da internet, isso fica evidente. Lá todo mundo está feliz, todo mundo tem tudo, está bem, assim, vivendo a vida plenamente, viajando, tem bens materiais, dinheiro. Nós sabemos que isso é ilusório. Na maior parte das vezes, a pessoa tem uma vida que representa um personagem na internet, mas na realidade não é nada daquilo. Mas muitas pessoas querem alcançar aquele patamar em que supostamente aquela pessoa chegou. Isso pode levar à frustração. Então, hoje, a tendência à depressão, à ansiedade também é motivadas por isso. É claro que é muito mais, tem aí processos cerebrais, químicos, tem contextos e situações da vida que foram se acumulando e levaram a esta situação psicológica. Nós temos então hoje também muita dependência de remédios e mais remédios para controlar aí nossos estados psicológicos, nossos estados mentais. Então, para mim, o sentido da vida enquanto cristão está justamente na abertura do coração a Deus e ao próximo. É claro que tenho que me realizar como pessoa humana, é claro. Mas ninguém se realiza sozinho. Nós nos realizamos na convivência com o próximo. Nos realizamos na medida em que, de fato, acolhemos Deus e a sua proposta na nossa vida. Nos realizamos a partir de amigos virtuosos, como dizia também Aristóteles. Ele dizia que existem 3 tipos de amigos, de amizade. Aquelas por interesse, onde um
busca alguma coisa no outro para a própria satisfação pessoal. Os amigos por prazer, por relacionamentos afetivos, sexuais. Mas ele dizia que a verdadeira amizade, a essência da amizade é na amizade virtuosa, ou seja, nós termos amigos virtuosos que procuram viver o melhor de si mesmos e nos ajudam também a superar nossos limites para que sejamos a melhor versão de nós mesmos. Então, ninguém é feliz sozinho. Nós somos felizes no relacionamento, com amigos virtuosos, com relacionamentos autênticos e verdadeiros, não relacionamentos por interesse, onde só se busca o próprio benefício na relação com o outro. E para encerrar, você deve ter ouvido aquela história em que um professor, um antropólogo, numa tribo africana, ele quis fazer um teste com as crianças. Então, ele colocou muitos doces e frutos numa árvore e propôs às crianças que se colocassem em linha, alguns metros antes da árvore, e apostassem uma corrida. A criança que chegasse primeiro ganharia todos os doces, todas as frutas. Então as crianças se posicionaram e ele disse: já, podem correr. O que as crianças fizeram? Se deram as mãos e caminharam juntas até a árvore. Ninguém quis chegar primeiro. O professor, assustado, surpreendido, disse: mas por que vocês não correram para ganhar tudo? E eles responderam: olha, professor, aqui na nossa comunidade nós partilhamos tudo. Ninguém pode sozinho viver. Precisamos uns dos outros. Então, nós demos as mãos para que esses doces, para que essas frutas sejam compartilhadas. Aí está uma das respostas mais belas que podemos encontrar para o sentido da vida.